Fala, gente boa! Estamos de volta com mais uma reflexão, mais um devocional, mais um aprendizado contigo no capítulo 14 agora, iniciando o capítulo 14 de Provérbios, onde nós vamos já no versículo 1. Vamos falar sobre um versículo que é razoavelmente famoso na Bíblia, quando se fala de papel de homem, papel de mulher, casamento, família, o que a Bíblia diz a respeito da família e do papel de cada um. Esse versículo normalmente aparece e ele faz muito sentido e eu quero discutir ele com você, principalmente com você, mulher, vai falar sobre mulheres aqui, o poder das mulheres. Nós já falamos sobre o poder das mulheres, né? Com a sua fala, aquilo que você fala, o quanto aquilo tem poder para construir ou destruir, abençoar ou amaldiçoar. Não que os homens também não tenham esse poder, né? Mas nós já falamos sobre isso antes. E agora nós vamos falar também sobre algo que a Bíblia diz a respeito das mulheres, que eu acho que é muito interessante. É algo que a gente precisa compreender. E assim como qualquer recurso que nos é dado, todo recurso ele pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Então vamos lá, vamos pegar alguns exemplos aí a nível de mundo. Nós temos hoje a capacidade, por exemplo, de utilizar energia atômica para você gerar energia elétrica. E essa energia atômica, ela é uma energia compacta, ela é uma energia duradoura, e ela é uma energia que tem alguns benefícios, por exemplo, da falta de poluição, ou a pouca poluição, relativamente falando, que ela gera, né? Mas também essa mesma energia perdão, essa mesma energia atômica, se um pouco mais enriquecida, um pouco não, muito mais enriquecida, mas se enriquecida a, a quantia necessária, pode gerar também grande destruição. Então é o mesmo princípio, é literalmente o mesmo átomo, literalmente o mesmo átomo, mas sendo usado, né, para recurso que abençoa e que ilumina cidades e possibilita realidades, ou para literalmente destruir cidades. E todo o poder que Deus nos dá, toda a capacidade que Deus nos dá, pode ser usado. Nós falamos já, né, como eu falei na abertura, sobre o poder da língua, né? A fala, aquilo, né? A nossa capacidade de nos comunicarmos é um superpoder que Deus nos deu, que também pode ser usado de uma forma extremamente abençoadora ou de uma forma extremamente complicada, né? E é nesse contexto que eu quero conversar contigo hoje sobre o versículo 1 do capítulo 14. Vamos juntos olhar o que a Bíblia tem para nós hoje. Diz assim: A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Mulher sábia edifica a sua casa. A palavra edifica significa construir. A gente fala hoje um edifício, né? Que é uma construção, tá? Então, a mulher sábia constrói a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Mais uma vez, como em tantos outros provérbios, a gente vê um contraste, um paralelismo. Sábia, insensata. Edifica, destrói, né? É uma comparação e um paralelismo. A sábia edifica, a nécia, insensata, destrói. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Interessante que a sabedoria, ela constrói. Não só nesse contexto de mulheres e só no contexto de uma casa, mas em geral, a sabedoria constrói. A sabedoria pega o que existe hoje e ela melhora, ela constrói em cima daquilo, ela edifica, literalmente, né, em cima daquilo que já existe. Então, se você não sabia de algo e a sabedoria entrou na sua vida, você vai agora passar a saber. Se você não tinha muita sabedoria em alguma área e agora você aprendeu a sabedoria, você ficou melhor. A sabedoria pega aquilo que existe e melhora, avança, alavanca. Você sempre sai, né? Se você puder imaginar, né, numa construção de uma casa,
com um tijolo a mais levantado, ou uma fileira, né, de tijolos a mais levantado. Talvez sua construção não terminou, mas seu muro já subiu mais uma fileira de tijolos. A sabedoria, em todos os aspectos, em todos os ambientes, onde a sabedoria se faz presente, ela constrói, ela pega o que está e transforma em algo melhor. Por isso nós estamos buscando a sabedoria esse ano, por isso nós somos instruídos a corrermos atrás da sabedoria, como nós vimos lá perto do capítulo 7 a 9 por ali, né? Busque como, cara, como um tesouro, né? Abra mão do que for necessário para ter sabedoria, por quê? Porque ela sempre, sempre, sempre vai construir na sua vida. Mas, em contraste, a mulher insensata derruba a sua casa com as próprias mãos. Com as próprias mãos ela derruba a sua casa. Então, tem duas coisas acontecendo aqui. Primeiro, um reconhecimento de que não é um fator externo que aconteceu que derrubou minha casa. Foram as minhas decisões. Existe aqui, né, uma responsabilidade para com isso. Não cabe aqui esse vitimismo. Eu não sei o que aconteceu, porque lá em casa é um problema, e papapá, e lá é meu marido que é o problema, meus filhos são um problema, lá em casa é um problema. Esse vitimismo, cara, com as suas próprias mãos. Ou a gente poderia dizer aqui, já que o contexto está falando de mulheres, né? Nos dois casos falando de mulheres. Com o seu próprio superpoder, que as mulheres têm alguns superpoderes, né? Assim como os homens têm também, que são únicos para as mulheres. Com suas próprias mãos, com seu próprio superpoder que Deus deu, ela usa aquilo de forma distorcida para, em vez de construir, destruir. Isso tem a ver com as nossas palavras, tem a ver com as nossas atitudes, tem a ver com os nossos pensamentos, tem a ver com um monte de coisa que a gente faz. Que a gente usa uma capacidade que Deus nos deu, que pode ser tanto para o bem quanto para o mal. A gente escolhe por isso é por nossas próprias mãos, né? A gente escolhe usar para o mal. A mulher com suas próprias mãos, a insensata, a derruba. Então, aqui está falando que nós temos uma capacidade. As mulheres, mas nós homens também temos capacidade de escolher como nós vamos usar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A nossa capacidade, talvez mais clara, né, que eu já tenho usado aqui, é a capacidade da fala, por exemplo, né? E eu citei aqui que, de forma bem pedagógica, né, que, por exemplo, tem gente que fala, minha casa é um inferno, meu casamento é um inferno, meus filhos, né? Cara, você ficar falando isso, se já não era, agora vai ser, né? E a gente usa a nossa boca, a gente usa a nossa capacidade de comunicação para comunicar coisas de forma errada, de coisas que não somam, que não ajudam. É um desabafo. Em vez de achar alguém com quem desabafar, a gente acaba desabafando e elevando o nível de frustração. Se já estava pesado o clima, ficou mais pesado. Se já estava frustrante, ficou mais frustrante. Se já estava, né, complexo, ficou mais complexo ainda. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela constrói, ela melhora, ela usa a sua capacidade para o bem e não para derrubar. Você sabia que nós temos a possibilidade de construir ou de derrubar a nossa casa? Com as nossas ações, com as nossas palavras, com as nossas reações, com o nosso perdão ou falta de perdão, né? Com o nosso egoísmo ou o nosso altruísmo. Nós temos a capacidade de construir ou de destruir. E depende muito de nós. Não depende só de nós, mas depende muito de nós. E geralmente, quando alguém no sistema familiar decide fazer a coisa certa, geralmente isso acaba afetando os outros e gerando o ambiente na casa. E aqui, mulheres, vocês têm uma capacidade sobrenatural da parte de Deus, de usar os meios que Deus deu para vocês para criar um ambiente maravilhoso. Cara, uma mulher, uma mãe, por exemplo, com seus filhos, né? Que ensina os seus filhos a enxergarem o mundo a partir de alguns valores, que, sabe, dá uma lente para os seus filhos enxergarem o mundo, né? De alegria,
uma coisa que a Julie faz em casa que é muito interessante, né? São nos pequenos detalhes que isso acontece. Às vezes eu chego em casa e ao chegar abrir a porta, a Julie fala para as crianças assim: Nosso herói chegou! Ela fala: Nosso herói chegou! E, gente, eu me sinto totalmente indigno desse título, tá? Totalmente indigno, não merecedor. Mas o que que a minha esposa está fazendo com o seu superpoder de mulher, de mãe, de fala, né? De usar a sua boca? Ela está dando para os nossos filhos uma lente que os faz enxergar o seu pai como um herói. Uma das coisas que a Julie decidiu, no começo do nosso casamento, nunca fazer. E ela é tão boa nisso que às vezes eu preciso até pedir para ela, né, encher o saco um pouco mais. Ela decidiu que ela não seria aquela esposa que Provérbios também fala, né? Que fica cobrando, que fica falando, repetindo, alfinetando, né? Que é aquela mulher que Provérbios fala, né? Que é melhor você dormir com a goteira em cima da tua cabeça do que com a mulher que fica cobrando, fica, né? Insistindo, cobrando, lembrando, falando, né? E tal. A Julie decidiu lá atrás que ela não seria esse tipo de mulher. No começo do nosso casamento, falou: eu não vou ser a mulher que fica cobrando, que fica insistindo, que fica, né? Se eu puder usar essa palavra, enchendo o saco, né? E ela faz isso tão bem que às vezes tem coisas para consertar na casa que eu esqueço mesmo, esqueço. E às vezes eu preciso falar com ela: amor, obrigado por não cobrar, obrigado por não ficar em cima, mas assim, eu esqueci, eu preciso que me ajude a lembrar. Eu esqueci. E se você nunca falar, pode passar um mês e eu esqueci, né? Então eu tenho que pedir para ela me ajudar com relação a isso. Por quê? Porque ela decidiu que ela quer ser uma mulher sábia que edifica a sua casa. E não uma mulher que com suas próprias mãos acaba derrubando. Existem coisas que a gente pode fazer, que são coisas maravilhosas, que abençoam demais a nossa família, a nossa casa. Existem coisas também que a gente pode fazer, que só fazem bem para nós. Tem uma ilustração que eu acho muito legal com relação às nossas palavras, que talvez vai ser, né, mais uma vez, pedagógica para nós aqui. Às vezes a gente precisa desabafar, né? Mas eu preciso falar. Eu vou falar, né? E a ilustração é que a gente meio que vomita palavras, né? Sobre algumas pessoas que estão ao nosso redor quando a gente desabafa. E qual que é o problema, né? Ao vomitar, normalmente se alguém está com alguma coisa dentro, né, da sua barriga que não está legal, que, né, não fez bem, ao vomitar, normalmente a pessoa se sente melhor, né? Se a pessoa estava muito, muito mal lá dentro, cara, você bota para fora, não é agradável, mas você se sente melhor, né? E às vezes o desabafo é isso, né? Tem uma coisa me incomodando aqui dentro, eu boto para fora, eu me sinto melhor, só que tem um problema. As pessoas que estão ao meu redor, eu acabei de vomitar nelas. Então eu falo, nossa, foi tão bom, eu tive que falar, eu falei mesmo, eu botei para fora, eu falei, né? Só que ao falar e me sentir melhor, as pessoas ao meu redor, né, foram lesadas com isso. E a gente deve prestar muita atenção, com relação a isso. Queridos, eu não estou falando isso a partir do ponto de vista de alguém que faz isso perfeitamente, porque eu não faço. Não estou falando isso a partir de alguém que nunca comete esse erro, porque eu cometo esse erro. Mas Provérbios está aqui para nos ensinar que nós temos uma escolha, nós homens e nós mulheres, de edificar a nossa casa ou de derrubar a nossa casa com as nossas próprias mãos. Deus tem nos dado um superpoder de comunicação, superpoder do perdão, superpoder de um elogio, né? E de você criar um ambiente onde você constrói, edifica, abençoa com talvez até mesmo em aspectos onde você poderia amaldiçoar, mas você escolhe abençoar. Você poderia criticar, mas você decide elogiar. Você poderia ver o defeito, mas você escolhe ver a virtude.
Eu gosto de uma frase que diz que se você procurar defeito, você vai encontrar em todas as coisas. Se você procurar virtude, você também vai encontrar. Que eu e você sejamos homens e mulheres que, com sabedoria, edificam a sua casa. E que a gente possa usar essa capacidade de Deus, né, o entendimento da palavra de Deus que a gente está recebendo, para construir e não para destruir. E vamos lembrar o seguinte, né? Provérbios diz que ela edifica a sua casa, ou com suas próprias mãos ela destrói a sua casa. Só lembra o seguinte, que a casa que você está construindo também é a sua casa, que você, né, que você edifica, é a sua casa, onde você tem que dormir, onde você tem que morar, onde você tem que viver sua vida. E quando você e eu destruímos a nossa casa, também é a nossa casa. Não é a casa de outra pessoa, é a nossa casa, é a nossa família, é o nosso casamento, é o nosso cônjuge, é o nosso ambiente, é o nosso, né? Então sejamos sábios e que nós possamos usar os recursos maravilhosos que Deus nos deu para edificação, para construção e para abençoar e criar nas nossas casas um lugar cada vez melhor, porque a sabedoria, quando ela entra numa situação, ela sempre deixa aquela situação melhor, sempre deixa aquele ambiente melhor. Que assim seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, que aonde você entrar, você deixe sempre aquele ambiente, aquela conversa, aquela pessoa melhor por causa da sua presença. Amém? Vamos orar? Pai, nós colocamos diante do Senhor hoje as nossas vidas, reconhecendo que de fato nós temos alguns superpoderes maravilhosos que Deus tem nos dado. E Deus, muitas vezes nós nos sentimos no direito de usar esses superpoderes para destruir ou para machucar. Pai, nos ajuda a lembrarmos que o lugar que nós estamos edificando ou destruindo é o mesmo lugar que nós temos que morar, a mesma família que é a nossa família, o casamento que é o nosso casamento. E que nós possamos tomar a decisão sábia de edificar e não de destruir. Que o Senhor nos ajude a reconhecer o quanto nós temos para somar, para contribuir, para abençoar, e que as nossas palavras, atitudes e pensamentos possam hoje, nos ambientes onde nós estivermos, vir para somar, para abençoar e para trazer vida. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Abraço para vocês aí, um ótimo dia. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.